Agora, então, vamos ao nosso primeiro painel. Aliás, eu já estava esquecendo de dar um último recado. Tem QR Code também, gente, para uma pesquisa que a ABE está realizando. Quem não conseguir acionar pelo QR Code e responder à nossa pesquisa, que é muito importante, pode também pedir para a nossa equipe um formulário para vocês preencherem. Agora sim, vamos ao nosso primeiro painel, com o tema Desafios do diagnóstico precoce. Qual a importância do diagnóstico precoce para os pacientes afetados pelas epilepsias raras? Convido para compor a nossa mesa Carol Aguiar, mãe da Liora, presidente da Angelmel Brasil. Doutora Luciana Midori, neurologista infantil e neurofisiologista, PhD em neurociências. E Fernanda Góes, neurologista infantil, mestre e doutora em saúde da mulher, criança e adolescente. As duas, doutora Luciana e doutora Fernanda, são do comitê técnico da ABE e vão coordenar esta nossa primeira mesa. Convido também a doutora Letícia Sampaio, neurologista infantil e neurofisiologista e presidente da LBE. Convido Maria Cecília Oliveira, advogada, associada e cofundadora e representante da região sudeste da Febraharas e presidente da AFAG. E Andréa Werner, deputada estadual de São Paulo. Passo agora a palavra às coordenadoras, doutora Luciana e Fernanda. Com vocês. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. E o que eu vou falar um pouquinho hoje, muitas vezes já foram falados aqui, muitos de vocês já sabem. Hoje, neste importante debate, estamos vivendo um marco no Brasil, com a colaboração entre os setores civil, público, privado e acadêmico. Juntos, podemos transformar e melhorar o cuidado dos pacientes com epilepsias raras. Mas o que são as epilepsias raras? Elas constituem um grupo de doenças raras, neurológicas, em sua maioria causadas por alterações genéticas. Embora individualmente sejam incomuns, raras, juntas representam uma frequência relevante e exercem um impacto significativo na sociedade. Essas doenças trazem muitos desafios. A dificuldade no diagnóstico, as crises epiléticas frequentes, comorbidades associadas e altos custos no cuidado e tratamento. Já foi falado aqui sobre o diagnóstico precoce, que é crucial. Ele orienta o tratamento correto e também reduz a necessidade de exames, procedimentos desnecessários, poupando tempo, recursos e, principalmente, sofrimento para as famílias. A jornada do diagnóstico, ou também chamada a odisseia diagnóstica, é um grande desafio em todas as doenças raras. Em média, 5 a 7 anos, até mesmo em países desenvolvidos. Mas juntos vamos reduzir este tempo e trazer respostas muito mais rápidas. Graças aos avanços tecnológicos, o diagnóstico dessas doenças genéticas avançou, e muito. Exames com nomes muito difíceis, como o MLPA, CGH-Array, sequenciamento de nova geração, exoma, genoma e muitos outros, estão revolucionando a medicina. No entanto, o acesso a esses exames é muito limitado, principalmente no SUS. Embora esses exames sejam considerados de alto custo, estudos indicam que o gasto médio das pessoas com doenças raras não diagnosticadas
pode ser até 5 vezes maior do que aqueles que possuem um diagnóstico correto. Isso reforça a relevância econômica e social de investirmos em métodos diagnósticos mais acessíveis, não só em métodos como políticas mais adequadas. Nós temos nos Estados Unidos programas como Behind the Seizures, que oferece exames genéticos gratuitos, graças a políticas pública e privada. Modelo esse que poderia ser adaptado à nossa sociedade, ampliando o acesso a diagnósticos no nosso país. O diagnóstico genético abre portas para um tratamento personalizado, como foi dito anteriormente. Estamos falando de medicamentos específicos, terapias e intervenções baseados na causa genética de cada paciente. Essa abordagem salva vidas, transforma o futuro das pessoas com epilepsias raras. Destaco a importância de discutirmos aqui, hoje, juntos, os próximos passos, campanhas de conscientização, capacitação de profissionais de saúde, reconhecer e tratar essas condições o mais precoce possível, captação de recursos para a pesquisa, políticas públicas que garantam o acesso a esses testes genéticos e tratamentos, estudos clínicos para os nossos pacientes aqui no Brasil, e principalmente as parcerias entre os diversos setores. Por fim, o diagnóstico precoce e o tratamento personalizado são as chaves para transformar o cuidado das epilepsias raras. Nós, como profissionais e cidadãos, temos o dever de apoiar iniciativas que encurtem o tempo e o diagnóstico e ampliem o tratamento. Juntos, vamos transformar vidas. Um grande abraço e contem conosco nessa jornada. Muito obrigada, Luciana. Agora, a Fernanda Góes. E uma correção apenas. Eu sei que ela mereceu aplausos, mas a Maria Cecília não estará conosco aqui, infelizmente, presencialmente, mas estará online conosco daqui a pouco. Por favor, Fernanda. Obrigado, bom dia. E eu quero agradecer o convite e fazer as minhas palavras, a palavra da Luciana. A gente está aqui para apoiar essa causa e junto com vocês e junto com todos os representantes que estão presentes aqui, modificar essa história natural e essa odisseia diagnóstica e do tratamento que os nossos pacientes vivem, né? E eu vou falar pouco, porque a Luz já falou muito por mim, eu corroboro muito do que ela fala, e eu acho que a gente tem o papel, como médico, de crianças que precisam da nossa ajuda, modificar essa história natural e que a gente vê essa dificuldade, principalmente no Sistema Único de Saúde, né? Então, eu acho que a gente tem um papel aqui de acessibilidade a todos, né? E cada um de vocês, com a história de vocês, cada um tem uma história, cada um tem uma odisseia diagnóstica aí, e do tratamento também, que vocês ainda devem viver isso, né? E por isso que eu acho que a gente tem que unir forças para minimizar essa dificuldade, né? E mudar essa história natural. Obrigada pelo convite. Passo a palavra agora para a doutora Letícia Sampaio. Obrigada pelo convite, agradeço à ABE pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E a gente, atualmente, o que é um desafio muito grande, né? Eu acho que o desafio muito grande é o diagnóstico dos pacientes, né? Você chegar no diagnóstico correto da epilepsia é uma coisa que a gente, como Liga Brasileira de Epilepsia, a gente se propôs a trabalhar bastante nesse ano, né, que é
a educação, às vezes, até na atenção básica de saúde, né? Porque, hoje em dia, onde é o primeiro contato dos pacientes que têm a primeira crise epilética? Muitos vão no posto de saúde, na atenção básica de saúde. E esse caminho, às vezes, é muito longo até você chegar num hospital terciário, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma missão que é de educar os médicos que estão atendendo na atenção básica de saúde. E, hoje em dia, são muitos médicos, a gente sabe que teve um boom muito grande no nosso país de faculdade de medicina. Então, as pessoas que estão indo, às vezes, atender na unidade básica de saúde não têm uma formação que saiba tudo, né? Então, a gente tem que ensinar o que é uma crise epilética, como diferenciar uma crise epilética, como chegar no diagnóstico de uma epilepsia e de uma síndrome epilética. E esse médico que está lá na atenção básica de saúde, ele saber a hora que ele falou, não, eu não consigo mais fazer aqui, eu preciso encaminhar ou para uma atenção secundária, da atenção secundária e para a terciária. Então, esse é um caminho que é muito difícil para os pacientes percorrerem, a gente sabe disso, e a gente tem essa função, está tentando educar as pessoas na atenção básica para que chegue mais rápido, porque eu falo que, hoje em dia, a gente precisa mudar o nosso conceito de emergência no tratamento das epilepsias. Né? A emergência, a gente sabe que é o estado de mal epilético, a gente precisa tratar de forma rápida, as crises prolongadas, mas algumas patologias, elas têm que ser tratadas de forma rápida. Por exemplo, a gente sabe, as epilepsias raras, as farmacorresistentes, em torno de 30% das pessoas que têm epilepsia. E aí a gente tem as epilepsias raras, que são em torno de 5% das epilepsias. Mas esses raros, por exemplo, a gente sabe, um paciente que tem uma mutação genética do SCN1A, ele não pode tomar um bloqueador de canal de sódio, carbamazepina, e a gente sabe que muitos chegam para a gente durante a vida, já tomaram essas medicações porque não tinham um diagnóstico, né? E isso vai piorar as crises. Se não piorou as crises, piora o desenvolvimento cognitivo também das crianças. Então, é uma emergência a gente fazer o diagnóstico e fazer o tratamento correto desses pacientes. Então, é isso que a gente vai lutar muito, para que esses pacientes cheguem mais rápido a um centro onde eles possam ser diagnosticados. E é muito difícil, a gente sabe que, às vezes, o eletroencefalograma, às vezes, é difícil você conseguir, um exame de neuroimagem é difícil de você conseguir, um exame genético, então, é mais difícil ainda. Então, acho que a nossa luta é para tentar conseguir que os pacientes tenham um acesso mais rápido, ou que isso seja centralizado em algum lugar, que possam ser encaminhados, ficou fármaco resistente, que seja encaminhado logo para um centro onde tenha esse diagnóstico, e a gente trabalhar também na educação desses médicos, da importância desse diagnóstico precoce, do tratamento preciso. A gente sabe que algumas doenças, por exemplo, têm um tratamento específico, nem todas ainda, né, chegaram nesse ponto, mas, assim, a gente sabe que o diagnóstico, por exemplo, da doença, o genético, já alivia muito o caminho, né? Você para de fazer um monte de exame que você ficava repetindo sempre para tentar um diagnóstico, né? Você já tem uma resposta. Então, você vai procurar, dentro daquela alteração, o que pode facilitar o seu caminho e trazer uma qualidade de vida melhor. Então, esse diagnóstico das doenças raras, ele é muito importante. Tá? E algumas doenças, por exemplo, deficiência de GLUT1, que a gente sabe que tem um tratamento específico, que é a dieta cetogênica. Esses pacientes não precisam tomar medicação, eles precisam fazer a dieta. Né? A deficiência de vitamina, da piridoxina. O tratamento é você dar a vitamina, você não vai ficar dando fármaco anticrise, né? E aquele paciente só tendo uma piora. Então, é muito importante a gente lutar para que a gente tenha acesso a esses exames também, que traga o diagnóstico mais precoce. E aí a gente está nessa luta de divulgar o conhecimento, tanto na base quanto
na atenção mais terciária. É isso. Obrigada. Eu vou pedir ajuda lá do nosso técnico agora para colocar online a participação da Maria Cecília Oliveira, advogada. Vocês Pode estão me continuar? ouvindo? Sim, estamos Ai, ouvindo. desculpa, achei que não. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Cecília Oliveira. Acho que algumas pessoas já me conhecem. Eu sou presidente da AFAG, Associação dos Familiares, Amigos e Pessoas com Doenças Graves, Raras e Deficiências. Também sou membro da FEBRARAS, a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, juntamente com a AB. Gostaria muito de agradecer esse convite, gostaria muito de agradecer a Maria Alice, o Daniel. Infelizmente, eu não vou poder estar aí presente com vocês, porque eu tenho um voo agora, 12h40, então, para mim, ia ficar um pouco difícil, né, de retornar para Campinas para pegar o voo. Mas meu coração está aí também com vocês, nesse importante desafio que a gente tem, né, esse tema para a FAG é muito valioso, as epilepsias raras, por quê, né? Essas epilepsias normalmente são de origem de uma doença de base rara, de difícil diagnóstico, muitas vezes genética, metabólica, e que a gente acaba vendo sempre aquela peregrinação, né, dos pacientes, da mãe e do pai, e o desespero para tentar um diagnóstico correto, um diagnóstico mais eficaz, né, para que garanta um tratamento mais efetivo para aquele paciente. E como essas grandes mulheres que me antecederam já falaram muito sobre esse problema do diagnóstico e do tratamento, eu não vou entrar muito nessa questão específica, né, de todas essas partes, porque já foi muito falado sobre isso. Mas um ponto que eu acho importantíssimo e que a gente tem que levantar isso, porque as associações lutam muito por isso, né? Nós lutamos muito por levar esse conhecimento a toda a sociedade, aos profissionais de saúde, não somente médicos, né? Mas porque o paciente ele precisa de uma série de profissionais de saúde no seu atendimento, então o conhecimento é muito importante para os agentes de saúde, porque aqueles que estão ali na ponta, muitas vezes que vão nas casas dos pacientes e que quando eles têm conhecimento, né, seja das doenças raras, e muitas delas que acabam também ocasionando, né, as epilepsias, eles fazem a diferença na vida dessa família. Eles conseguem ali fazer um encaminhamento desses pacientes de uma forma mais rápida, mais efetiva. E isso é muito importante, é esse conjunto de atuação que faz a diferença. E como eu disse, as associações têm esse papel fundamental de levar isso não só também para a sociedade, profissionais de saúde, quanto para os nossos representantes no governo, né? Para mostrar, olha, esse problema existe, né? Ele precisa ser resolvido, ele precisa ter um olhar mais atento para ele. Então, além de bons profissionais, né, cada vez mais que atendam essas especificidades que a gente fala, porque na faculdade, infelizmente, você não consegue ter esse tipo de estudo muito enraizado nas doenças raras e que leva às epilepsias raras, a gente sabe disso, dessa dificuldade, e é por isso que a gente sempre gosta de, em todos esses eventos, ter essa participação também dos profissionais de saúde, fazer eventos nas faculdades mostrando a existência disso e para que esses alunos, né, desde o início se atentam, né, para as doenças raras, para as epilepsias raras. Por quê? Porque somente assim que você vai conseguir evitar o quê? Erros, como a própria doutora falou, muitas vezes um caso de epilepsia rara, ele não pode tomar um medicamento e aquilo pode piorar a situação daquele paciente. Então, se você não tem esse olhar mais atento, muitas vezes você piora a vida de um paciente com uma epilepsia rara, e a gente já viu isso acontecer em vários casos. E piora a vida de toda uma família. E a gente
trava muitas lutas, né? As associações agora estão muito unidas, né? Em razão de retrocessos que nós estamos tendo nas garantias para esses pacientes, né? No direito à saúde, no direito de um diagnóstico, de um tratamento efetivo, eficaz, e que muitas vezes a gente sabe que para aquele paciente não é ainda incorporado ao Sistema Único de Saúde, mas que a gente tem que lutar para que venha a ser incorporado, mas que também ele tenha um acesso imediato, porque ele precisa daquilo, é a vida daquele paciente que está em jogo. E, diante de tudo isso, a gente está tendo decisões, né, no próprio STF, né, que é a nossa Suprema Corte, embora com um manto de algo bom para todos os pacientes, ele está realmente acabando com o direito de alguns pacientes de terem acesso ao tratamento específico que eles precisam, porque muitas vezes a gente sabe que é um tratamento que ainda não foi incorporado. Então, e muitas vezes os próprios diagnósticos daqueles pacientes não estão incorporados no Sistema Único, ou se estão, é de difícil o encaminhamento, é de difícil conseguir. E o tempo para esses pacientes é fundamental, sabe? É onde você consegue mudar a vida do paciente. E um ponto que eu acho muito importante e que a gente sempre levanta, que quando existem esses problemas, que as associações se unem para atuar junto ao governo, junto aos nossos parlamentares, mostrando situações erradas, né? Junto aos conselhos, né? A FAG agora está no Conselho Nacional de Saúde, já há 8 anos, já faz parte do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência também, porque é importante, são locais que você pode ter voz também para atuar nisso. E eu acho que a gente sente também um pouco de falta quando acontecem essas coisas, a gente precisaria um pouco mais de apoio dos conselhos médicos, da classe médica, fortalecendo essa luta, mostrando o que está errado no tratamento desses pacientes, levantando a bandeira junto com as associações. A gente vê muito pouco, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina levantar uma bandeira contrário a alguma decisão governamental que possa impactar esses pacientes, como agora, e muitas vezes resoluções que acabam restringindo, tolhendo o direito de médicos exercer plenamente a medicina para o seu paciente, né? Infringindo, inclusive, o Código de Ética Médica, né? Tirando direitos e deveres do médico perante o paciente. A gente vê tudo isso acontecendo. Então, eu acho que essa luta, ela tem que ser de conhecimento, sim, de mais tecnologias disponíveis, mas se ela não começar também pela gente, levantando com mais força, com mais veemência essa bandeira e unidos, isso fica muito mais difícil de ser conseguido, né? Tem que ser as associações de pacientes, os familiares, os pacientes, mas juntamente com as classes médicas, com as sociedades médicas específicas para aqueles tratamentos, que levante a bandeira junto e que brigue junto por essa melhoria. Porque muitas vezes as associações brigam sozinhas, e isso acaba enfraquecendo essa luta, sabe? Quando a gente pede um posicionamento mais firme, realmente, né, do Conselho Federal sobre uma decisão que impacta na vida desses pacientes, né? Seja desde o diagnóstico até um efetivo tratamento, a gente sabe o quanto isso vai fazer de diferença, a gente precisaria realmente ter mais essa união. A gente sente falta disso, a gente sempre conversa sobre isso na associação, na própria federação. Nós precisamos ter isso junto com a gente, porque é isso que faz a diferença. São as pessoas envolvidas, né? E a gente precisa levantar essa bandeira. Então, esses encontros são importantíssimos para esse debate, para a gente levantar o que foi, o que melhorou, mas o que retrocedeu também, e o que a gente quer para o nosso futuro, para esses pacientes. Então, essas são as minhas palavras aqui. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês, né? E
contem com a gente para o que precisar e vamos continuar unidos nessa luta. Muito obrigada. Que bom, né, que estamos todos aqui. São pessoas realmente envolvidas, engajadas, interessadas em melhorar a vida, né, de todos nós. Bom, para dar continuidade, eu só quero avisá-los, quem tiver dúvida, quiser destinar uma pergunta aqui para a mesa sobre diagnóstico, só apontar para o QR Code, ou então pode escrever a pergunta e será encaminhada aqui para as coordenadoras da mesa. Passo a palavra agora à nossa Carol Aguiar, mãe da Liora. Por gentileza. Oi, bom dia. Queria primeiro agradecer o convite. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros na altura dos ombros, olhos castanhos claros, pele branca, estou com uma camiseta branca, usando uma credencial e um broche da associação. Sou presidente da Angelman Brasil. Queria agradecer ao Daniel, a Maria Alice e a todo mundo da BE pelo convite, Cristine. Muitas falas importantes, né? A gente, dentro da síndrome de Angelman, então, o diagnóstico precoce é de extrema importância na indicação dos medicamentos adequados para o tratamento da epilepsia, né? Então, a gente tem aí fármacos que são usados na população em geral com epilepsia que podem piorar o quadro da epilepsia em Angelman. E ter esse diagnóstico precoce é de extrema importância, pode fazer a diferença no prognóstico da vida dessa criança. A gente vê que cada vez mais o diagnóstico tem chegado mais cedo, né? Então, quando a minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos com Angelman, a gente diz que a gente teve sorte dela ter sido diagnosticada aos 2 anos, e, na época, a média de idade de diagnóstico era entre 4 e 5 anos, às vezes até mais velhos. Mas a gente ainda recebe hoje na associação adultos com 25 anos, 30 anos, que só estão recebendo o diagnóstico agora, né? E isso faz muita diferença. Foi engraçado porque, depois que eu recebi o convite do Daniel, na semana seguinte eu recebi 2 famílias que tinham acabado de receber o diagnóstico de síndrome de Angelman e que as crianças estavam sendo tratadas como síndrome de West, e o tratamento de primeira linha para síndrome de West piora o quadro da epilepsia em síndrome de Angelman. Então, eu acho que também vale a gente ressaltar a importância da gente tentar desenvolver protocolos de quando tem-se uma suspeita de síndrome de West, que seja feita investigação genética para síndrome de Angelman, né? O padrão de ipsarritmia, às vezes, é apresentado em crianças pequenas com síndrome de Angelman, e elas vêm sendo tratadas como síndrome de West, e isso piora o quadro. Vocês comentaram também, a doutora Luciana comentou do Behind the Seizures, né, que é uma iniciativa público-privada nos Estados Unidos e Canadá, para fazer esse painel das epilepsias e tentar esse diagnóstico cada vez mais precoce. É importante que a gente fale também de pensar em ações como essas no Brasil. Eu digo que a gente teve muita sorte dentro da Angelman Brasil de ter uma pesquisadora dentro da Fiocruz, do Instituto Fernandes Figueira, no LACIF, que é o Laboratório de Alta Complexidade do Instituto Fernandes Figueira, que já pesquisava síndrome de Angelman e desenvolveu um teste chamado HRM, que é muito simples. A gente consegue, do Brasil inteiro, enviar em papel filtro 5 gotinhas de sangue do indivíduo para ser testado, fazer a metilação para a síndrome de Angelman. A gente tem uma parceria com o LACIF, então, para divulgar esse teste, mas a gente precisa ir além da nossa comunidade, né? Quando a pessoa chega na Angelman Brasil, ela já tem uma busca pela síndrome de Angelman, mas a gente precisa que os médicos conheçam esse programa e que se beneficiem disso e que façam isso chegar em outros pacientes. A gente tem uma estimativa de ter 13 mil pessoas com síndrome de Angelman no Brasil, e a gente só tem, dentro da associação, identificados em torno de 400 pacientes. E como que a gente faz para que essas pessoas tenham acesso? O exame está aí, ele é fornecido pelo SUS, né? E a gente precisa fazer chegar essa informação nos centros de referência das doenças raras e síndromes raras. Eles agora estão querendo ampliar
esse exame também para outras síndromes, e a importância de, às vezes, existir um programa desse, né, e a informação não está lá na ponta, no médico, que está recebendo esse indivíduo numa emergência, com uma criança que está chegando lá com uma crise de epilepsia e que podia estar sendo encaminhada para ser diagnosticada precocemente. E isso muda a vida, né? A gente tem crianças hoje com um quadro muito severo de impacto, e eu sempre falo que a gente tem poucos estudos nesse sentido, mas que, para mim, o que diferencia mais as pessoas com síndrome de Angelman é o tratamento da epilepsia, e isso faz uma diferença enorme no prognóstico de vida desse paciente, né? E ter esse diagnóstico precoce e a indicação dos medicamentos que realmente funcionam e que não apresentam tantos efeitos colaterais dentro da síndrome de Angelman faz toda a diferença no futuro e na vida desse indivíduo. E da família, né? Porque não é um impacto só na vida dele, é um impacto na família, é um impacto na saúde pública, né? Então, quanto mais comorbidades esse indivíduo desenvolve por conta de uma epilepsia maltratada, mais necessidade de terapias, de mais medicamentos e mais intervenções ele vai ter ao longo da vida. E até no prognóstico de tempo de vida desse indivíduo, né? Então, quanto mais comorbidades ele desenvolve por conta de uma epilepsia maltratada, a gente vê aí pacientes que podiam ter uma vida plena até os seus 60 anos, 70 anos com síndrome de Angelman, morrendo precocemente, às vezes ainda na infância, na adolescência e no início da vida adulta. Então, um espaço como esse, onde a gente junta as famílias, junta os profissionais de saúde e tenta conectar essas ações, né, e pensar em soluções para que isso não aconteça, é muito importante. Não só para a síndrome de Angelman, mas eu acho que para todas as outras síndromes. E, como o Tony falou muito bem, né, a família, a gente vive isso todo dia. A gente tem pressa de ver as soluções sendo trazidas, às vezes não para os nossos filhos, que, né, minha filha já tem 15 anos, a gente já tem aí adultos com síndrome de Angelman, mas para as crianças que estão vendo, que ainda vão ser diagnosticadas e que elas tenham acesso, e que as famílias tenham acesso a diagnóstico precoce. Como que a gente pode pensar no coletivo, poder público, as associações, a classe dos profissionais de saúde, em soluções para que a gente realmente ofereça esse diagnóstico precoce que pode salvar vidas, né? Eu acho que é muito importante. Queria agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada pelo seu depoimento. Impactante, maravilhoso. Importante mesmo a gente estar conseguindo reunir tantas associações, né? Hunter, Angelman, todas por essa causa tão importante, que é a gente conseguir o diagnóstico precoce, educar os profissionais da área médica e de saúde, da base de todas as sociedades médicas, e nós, pais e mães, que precisamos também conseguir identificar os primeiros sinais e correr atrás dos nossos direitos. Eu passo a palavra agora à nossa deputada estadual de São Paulo, Andréa Werner. Bom dia a todos e todas. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher de quase 49 anos. Às vezes eu perco a conta mesmo. Tenho pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos lisos até os ombros. Estou com um vestido marsala, estou com um salto alto nude, que não dá para ver porque eu estou aqui na frente na mesa, e o meu nome em libras é um W que sai aqui da testa e faz uma ondinha assim, por causa do Werner. Eu já vou explicar o que eu estou fazendo aqui, para quem não me conhece, mas antes eu queria dizer que eu adoraria estar aqui hoje numa vibe mais otimista e trazer muitas mensagens boas para vocês, mas assim, faz o quê? 24 horas, algo assim, que um ministro do STJ falou em um evento oficial no Fonajus, que os pais de filho que têm problema deixam eles na clínica para passear na floresta. E ficam felizes porque praticamente se livraram dos filhos que estão ali passeando na floresta.
é muito difícil a gente saber que, muitas vezes, para ter acesso a um medicamento, a um tratamento digno para os nossos filhos, a gente depende do judiciário, e que tem pessoas nas altas instâncias do judiciário com essa visão preconceituosa, ignorante e influenciada por eu prefiro nem ficar pensando muito nisso. Então, eu estou com essa revolta guardada desde ontem, e isso vem num acúmulo, né? Porque, recentemente, o STF tomou uma decisão também, que até agora eu não entendi por que o Ministério da Saúde fez um evento para comemorar a decisão do STF, que limita o acesso a medicamentos para quem tem doenças raras, limita a judicialização. Se a gente, eu vejo muitas vezes nesses eventos juízes, ministros reclamando do excesso de judicialização. Se a gente tem judicialização demais, não era para a gente pensar o que está acontecendo de errado, o que não está funcionando para que as famílias tenham que judicializar, sendo que a gente sabe que o acesso à justiça no nosso país é tão desigual e tão difícil. Então, tendo feito todo esse prefácio de revolta, eu sou deputada estadual no primeiro mandato, eu sou uma mulher autista, diagnosticada só aos 47 anos, também com TDAH, e eu sou mãe do Theo, de 16 anos, que é autista também, mas um autista grau 3 de suporte, com deficiência intelectual, que não fala, que precisa um bocadão da gente, é um menino sensacional, muito carinhoso, muito amoroso. E tenho aí uma vivência que me trouxe até aqui de uma forma muito orgânica, né? Eu não tenho pai político, marido político, família política, foi o ativismo que me trouxe aqui, porque um dia o Theo nasceu e teve um desenvolvimento aparentemente normal, até perto do primeiro ano, quando ele começou a perder habilidades. Eu sei que muitas mães aqui conhecem essa história de perto. Parou de bater palmas, parou de imitar, a pouca fala que ele tinha, ele perdeu, e ele foi diagnosticado aos 2 anos com autismo, e foi quando todas as portas começaram a se fechar para a gente. Até da escola, que quando eu fui contar que o meu bebê de 2 anos tinha sido diagnosticado com autismo, a vaga misteriosamente sumiu. E é a primeira grande violência que eu sofri, né? De pensar que tinha uma escola capaz de fechar uma porta na cara de um bebê de 2 anos, sem nem olhar para a cara dele, porque foi pelo telefone, isso, sem nem saber se ele era feio, bonito, preto, branco, mas simplesmente porque eu falei que ele tinha sido diagnosticado com autismo. Então, esse conjunto de revoltas e de portas batidas na cara me levaram ao ativismo. Eu comecei um blog lá em 2012 chamado Lagarta Vira Pupa, numa época em que pouco tinha qualquer coisa sobre autismo na internet, então aquilo cresceu muito rápido. E começar a falar de autismo me ajudou a conhecer outras realidades também, que, apesar de ter... a gente está falando de condições distintas, ou às vezes até interligadas, mas as realidades são muito parecidas, né? Então, eu fui descobrir que as crianças com síndrome de Down também tinham portas batidas na cara. Eu fui descobrir como que faltava diagnóstico e tratamento para quem tem doenças raras, paralisia cerebral e por aí vai. A falta de preparação dos pediatras, muitas vezes, para identificar qualquer coisa que esteja fora do desenvolvimento considerado típico para aquele bebê, né? Porque é uma formação muito generalista, então eu já ouvi todos os tipos de história, casos na minha própria família e por aí vai. Então, eu acho que eu ter chegado na política foi justamente por ver essa situação na vida de tantas famílias e ver como que o sistema político não respondia a todas essas necessidades, a todas essas demandas. Eu conheci uma mãe, eu morei 3 anos no exterior, e teve uma mãe que eu conheci em Londres, que tinha um filho com Dravet, e ela me contou como que ela não dormia. Ela não dormia, porque ela tinha medo dele convulsionar e broncoaspirar. E depois disso eu ouvi várias histórias parecidas. Eu tenho várias amigas com filhos com síndromes raras que convulsionam muito. Eu conheci tantos casos nesses últimos anos que mostram como que o sistema de saúde público é falho e o privado também, né? Quando a gente apela para um plano de saúde achando que aquilo vai resolver o problema, às vezes é mais dor de cabeça. Já falei aqui do Fonajus, já falei do STF, falei do STJ, e teve uma pessoa aqui que falou antes de eu chegar, é o Dr. Tony, ele está aí ainda, e ele estava falando da força dos pais, né, na luta,
E como eu fico nervosa quando eu escuto que mãe de autista é barraqueira, mãe de criança com deficiência é barraqueira, porque a minha pergunta é, a gente tem outra opção? Você vai matricular o seu filho na escola e você fala, só tem uma questão, é que meu filho, ele convulsiona de vez em quando, e eles falam, não tem problema nenhum, mãe, pode trazer, estamos super preparados. Né? É assim que acontece, né? Você vai no SUS e fala, eu preciso de um exame genético, porque eu acho que meu filho pode ter alguma coisa. Não, aqui não tem isso não, você vai ter que pagar particular. Né? E você vai no plano de saúde e fala, eu preciso desse medicamento. Não, isso aqui a gente não cobre, não, está fora do rol da ANS. Então, qual a opção que as famílias têm, a não ser fazer barraco? Né? De formas mais organizadas ou não. E eu sou barraqueira, tá, gente? Inclusive, foi assim que eu cheguei à política, ficando conhecida porque eu fazia barracos bem organizados. Eu tive naquele barraco que foi armado na porta do STJ, lá em 2022, quando o STJ tomou aquela decisão horrenda, pavorosa, de que os planos de saúde só iam cobrir o que estava no rol da ANS, o rol da ANS. Né? Prejudicando pessoas que tinham home care, doenças raras, câncer, trombofilia, tantas coisas diferentes. E a gente se acorrentou lá na porta para protestar e depois a gente se enfiou dentro do Congresso Nacional para poder aprovar uma lei para derrubar essa decisão do STJ. E, olha, só a gente sabe o que a gente passou ali, viu? A gente, principalmente mães atípicas do Brasil inteiro ali. A gente sofreu violência política, a gente foi ameaçada, e a gente ouviu de mais de um deputado e de mais de um senador que a gente estava lidando com o lobby mais poderoso do Congresso Nacional. Pois o lobby mais poderoso do Congresso Nacional não conhecia as mães barraqueiras, ainda. E foi uma coisa que a gente conseguiu aprovar essa lei. Inclusive, ontem, esse ministro do STJ falou que essa lei, a 14454, foi aprovada aí por famílias de pessoas com problemas cognitivos. Eu adoro a tecnicidade, né, que a pessoa usa. E que é uma lei que não leva em consideração a medicina baseada em evidências. Meu senhor, para a gente falar é bom a gente se informar. Porque uma das coisas que a gente mais penou ali é porque justamente a gente estava lidando com este lobby. Vocês acham que os deputados iam deixar passar um negócio que era só assim, o plano de saúde tem que cobrir tudo? A ozonioterapia, o reiki, né? Não, gente, teve que colocar travas, e uma das travas que tinha nessa lei era justamente de ter comprovação científica. Então, a desinformação, as fake news passadas pela boca de uma pessoa do judiciário, do alto judiciário, é uma coisa que me revolta e me assusta muito. Né? E, por fim, que o meu tempo está acabando aqui, mas falta tanta coisa. Né? Eu estava falando de inclusão, que é uma das minhas principais bandeiras, e a gente passando tanto aperto, porque a gente que é mãe sabe o que é você botar um filho com epilepsia na escola, com deficiência intelectual, que não fala. E aí, lá no MEC, agora, rolando uma discussão sobre acabar com o acompanhante especializado, que foi aquele garantido na lei Berenice-Piana, que de início era só para autista, mas depois, na regulamentação, foi estendido para todas as crianças e alunos com deficiência. Eles estão querendo igualar esse acompanhante especializado ao cuidador, que é aquele que fica de fora da sala, leva no banheiro, troca a fralda, ajuda com a alimentação, simplesmente para não ter profissional dentro da sala, porque eles acham que, se você colocar um profissional ajudando aquele aluno dentro da sala, você vai estar excluindo esse aluno. E a gente falando de tantas crianças e adolescentes com necessidades complexas de saúde, ostomizados, que precisam de tomar medicações durante o período da escola, e essa insistência de pessoas dentro do MEC e em outras secretarias da educação, que a gente não pode ter ninguém da área da saúde dentro da educação. Quando a gente coloca esse tipo de regra, a gente está excluindo alunos. Então, a discussão nas altas instâncias do poder não está alcançando a realidade do chão da sala, e essa é uma das minhas maiores brigas atualmente. Por fim, gente, que meu tempo já acabou, queria só chamar a atenção de vocês para o seguinte: se o SUS não tem orçamento para fazer um centro de doenças raras, para poder pagar os exames genéticos, para a gente poder correr atrás de diagnóstico precoce, é porque foi votado um orçamento em Brasília que não garante isso para o SUS. Pessoas que nós elegemos em Brasília, deputados federais, senadores, chegaram à brilhante conclusão de que é melhor eles terem emendas para eles distribuírem suas bases eleitorais, do que colocar dinheiro no SUS, do que colocar dinheiro no MEC, para que a gente tenha políticas públicas efetivas. Então,
para encerrar, por mais que vocês não gostem de política, por mais que vocês odeiem políticos, e eu entendo totalmente, apesar de eu, sinceramente, não ter nada a ver com o que os outros fazem, a gente trabalha muito no gabinete, se liguem na política, se liguem nas próximas eleições, porque quem a gente coloca em Brasília está determinando o tanto de dinheiro que vai ter no SUS e está determinando o que os planos de saúde vão cobrir ou não vão cobrir, porque a gente sabe que, de novo, estamos falando com o lobby mais poderoso do Brasil. Contem sempre aí com o nosso gabinete da inclusão, porque eu, ao contrário de muita gente, eu sinto na pele, eu tenho um filho que precisa muito de mim e que ainda por cima está na escola pública. Então, lá naquele gabinete, a gente sabe bem com o que a gente está lidando. De novo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui do lado dessas mulheres tão maravilhosas. Que bom. Seja muito bem-vinda mesmo à nossa causa, viu, deputada Andréa? Que se soma aqui à causa organizada e centralizada aqui de tantas associações pela Associação Brasileira de Epilepsia. Bom, nós temos já várias perguntas que já foram encaminhadas. Eu vou passar aqui para as coordenadoras da mesa, para a resposta aqui da mesa. Bom, já temos várias perguntas depois dessas explanações e a gente ainda continua com muitas dúvidas, né? E a gente está aqui para isso, mas vamos tentar achar soluções para uma questão muito complicada, complexa e difícil. Vamos à primeira pergunta da Adriana para a mesa. Sabemos que o diagnóstico precoce é tão importante, por que não é feito algum exame ou um teste, como um teste do pezinho, de forma obrigatória, né, para ajudar as mães? E aí, Letícia, Luciana, querem comentar alguma coisa? Quer? Eu acho que seria muito importante você ter um teste do pezinho. A gente tem um teste do pezinho que detecta as doenças tratáveis, né? Não é um teste que é de acesso como o Tandem, que é de acesso à população geral. Esse não é de acesso, é um teste que é pago, mas é muito importante que esse teste fosse disponível para toda a população, porque aí você já faz um teste que é para todas as doenças que têm um tratamento específico, e aí você tem algumas epilepsias que estão dentro desse teste, mas, assim, também não vai aliviar muito o diagnóstico das epilepsias raras, a gente vai ter que continuar correndo atrás. Eu até queria complementar um pouquinho, assim, há uma diferença entre os estados, né, dessa política do teste do pezinho, até falando do teste do pezinho, que você vê que o Estado de São Paulo, diferente do Distrito Federal, há uma política do aumento da acessibilidade do diagnóstico dos testes de pezinhos. A nossa discussão aqui, alguns podem ser diagnosticados, enfim, algumas crianças podem ser, mas, exatamente, as epilepsias raras são difíceis de a gente diagnosticar através do teste do pezinho, né? Mas a importância da gente tentar fazer o diagnóstico precoce, como... Aí eu queria fazer um comentário exatamente que Carol, até pulando um pouquinho aí as perguntas, mas eu queria pontuar isso que foi super importante. A importância de você ter feito o diagnóstico precoce, do tratamento inadequado, da condução do Angelman como uma síndrome de West, porque a gente, como médica, pode dizer isso, e a importância da gente capacitar os médicos para pensarem em Angelman. Então, eu acho que também entra um papel nosso, como médico, de divulgar o conhecimento. Então, não é só ter, número um, pensar antes até de pedir o exame, porque talvez o que você comentou de poucas crianças terem diagnóstico, talvez os médicos nem pensam em Angelman. E aí pensam em West, que sim, é muito prevalente, mas deixam de pensar no Angelman e deixam de pensar em outras epilepsias raras, às vezes por falta de conhecimento mesmo. Então, a divulgação e conhecer, e a gente está discutindo isso aqui, é importante para a gente dar visibilidade para as epilepsias raras, né? Então, não é só Angelman, é tudo. A gente só vai fazer diagnóstico daquilo que a gente pensa como médico. Então, capacitar esses médicos é isso. E aí seria até uma pergunta, juntando aqui um pouquinho das outras perguntas que estão aqui, que aí seria uma pergunta direcionada para a Letícia, que é presidente da LBE, e assim, não sei se o Lécio está aqui também, mas eu acho que é importante qual seria o papel
dessa divulgação, dessa capacitação dos médicos a respeito da epilepsia. E uma dificuldade que a gente está falando aqui da LBE dos médicos que são neurologistas, mas muitas das vezes quem atende na ponta são médicos da família, são, né, até chegar no neurologista, olha o caminho. Aí começou essa odisseia aí, né, diagnóstica. Então, assim, até você chegar no neurologista para você fazer o tratamento adequado, será que isso é epilepsia? Muitas das vezes nem vistas pelo profissional da ponta, né? Então, essa capacitação perpassa todas as esferas da medicina, não só a gente como neurologista ou os médicos novos sendo formados, mas assim, fazer o diagnóstico, o encaminhamento e a disponibilidade desse atendimento, né? Queria que a Letícia falasse um pouquinho aí desse papel. Você, como na LBE, tem feito live, tem feito essa capacitação, divulgado mais sobre as epilepsias raras, né? Você tem um papel importante aí no GLUT1, assim, super defensor aí da dieta cetogênica e a divulgação dessa informação, né, para o público. É o que eu falei, a gente está tentando trabalhar bastante com atenção básica, né? Não com, assim, os epileptologistas já sabem, né? Então, assim, são outras pessoas que precisam aprender, os neurologistas que estão atendendo. E eu acho que neurologista de adulto também precisa aprender bastante, porque tem muita gente que não foi diagnosticada e está aí na vida adulta com uma epilepsia de difícil controle. Então, o nosso trabalho é trazer bastante essas informações das encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento, né, que são as formas mais raras, para que as pessoas conheçam, né, e saber a diferença dela. Porque, igual o Lécio comentou, algumas têm ganho de função, outras têm perda de função. Mesmo a mesma mutação, o tratamento é diferente, né? Às vezes, por exemplo, esse CNI2A, de uma forma, você precisa dar fenitoína em dose alta, a outra você não pode dar. Então, é muito importante a divulgação desses conhecimentos para as pessoas saberem lidar com isso, né? Mas a gente esbarra muito na dificuldade do diagnóstico, da falta de ter um exame genético, né? A gente luta muito e vamos conseguir chegar lá. Foi perguntado o que é esse programa Behind the Seizures. Behind, atrás, seizures são crises epiléticas. Então, é um programa que nasceu nos Estados Unidos, unindo várias empresas para acessibilizar os testes genéticos. Então, a gente, como instituição, a BE, a LBE e também as famílias, nós podemos se unir para que isso também possa ser aprimorado aqui também no Brasil. Então, conto com vocês para a gente conseguir isso para a nossa sociedade. Tem mais uma pergunta aqui sobre a questão do exoma, né, se teria outro, já que ele já teve o diagnóstico, né, com a mutação genética do SN1A. Então, o exoma, ele não detecta todas as doenças, né? Como a Carol mesmo disse, né? Pode detectar uma parcela de algumas crianças e pessoas com Angelman ou Angelman. E o SCN1A, ele ele causa a síndrome de Dravet, na sua maioria das vezes, e o exoma, ele vai detectar a maioria dos casos. Então, se já foi detectado, a gente não precisa passar para outro exame. Se tem um quadro clínico típico, né? Então, não tem a necessidade de fazer um genoma, por exemplo. Mas, se, por exemplo, tem um painel genético, que é um grupo de genes que foi selecionado, veio negativo, você ainda suspeita que seja alguma doença genética, aí sim é necessário ampliar, por exemplo, para o exoma ou partir para outras técnicas de diagnóstico genético.
Eu queria perguntar se alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta da plateia também, para a gente diversificar um pouquinho aí as perguntas só que vieram online, mas, de repente, tem alguns corajosos que querem fazer pergunta pessoalmente, né? Não só. Obrigada. Bom dia, sou Vanessa Cortez. Estou aqui com a Tamires, representando os familiares, os pesquisadores na área de hemiplegia alternante na infância. E eu prestei muita atenção quando a doutora Letícia falou dessa articulação com a atenção primária, né? Então, muitas das vezes, quando a gente fala de doenças genéticas, elas vão ter esse início de toda a manifestação clínica ali né, bem cedo. E isso precisa ser rastreado das consultas de puericultura. Então, eu fico pensando, e eu tenho conversado muito sobre isso com a equipe de pesquisa, né, que a gente trabalha, e também com os familiares, que talvez a gente precise pensar, eu sei que não é fácil, mas tipo um protocolo, um checklist, né, que pudesse ser utilizado nessas consultas de puericultura e que determinasse um fluxo. Então, assim, até onde eu vou investigar as epilepsias na puericultura? Em que momento, né, eu preciso fazer um encaminhamento para um atendimento secundário ou terciário? Eu sei que, quando a gente pensa no SUS, esse fluxo ele não acontece rápido como necessário, porque, quando a gente fala da doença rara como um todo e das epilepsias raras, o tempo ele tem um impacto muito significativo, mas talvez, se a gente conseguisse pensar num checklist, num bundle, ou alguma coisa que pudesse orientar esse profissional que vai estar fazendo atendimento a essas crianças a identificar o momento exato em que essa criança precisa ser encaminhada, né, e não ficar ali, porque, às vezes, é o que vocês estavam falando, a criança vai ficar 3 anos, 4 anos na puericultura e ela não tem o encaminhamento. E, se você faz o encaminhamento no momento certo, né, o impacto positivo que isso vai ter na progressão para essa criança. Então, assim, eu queria chamar a atenção para isso. É isso, né? A gente tentar educar as pessoas na atenção básica. Assim, uma criança que tem uma crise epilética, uma epilepsia, não vai ficar numa puericultura, porque o pediatra não atende. Então, a primeira coisa, ele vai encaminhar para o neurologista. Daí a gente sabe da dificuldade também do nosso país de ter neurologista, principalmente neurologista infantil, né? Aqui em São Paulo tem bastante, mas, assim, você tem que considerar outras regiões que não têm, né? Então, a gente tenta capacitar essas pessoas para que elas possam atender, porque é difícil mesmo, né? Você ter acesso a isso e você chegar no momento certo. Posso complementar? Aqui em São Paulo, a gente tem 28 mil crianças na fila esperando um neuropediatra. É esse o nível. E tem cidades de 200 mil habitantes em São Paulo que tem 1. Então, a fila é de 2 anos para cima, por aí. E tem uma questão que é, quando a crise de epilepsia ela é meio evidente, aí acho que o pediatra anota. O problema é quando são crises mais sutis, né? Eu nunca vou esquecer, há 10 anos atrás, quando o Facebook ainda era popular, tinha um grupo muito popular, grupo de mães, e eu estava nesse grupo, e uma mãe postou um vídeo da bebê dela de 3 meses e falou: gente, o que é isso que está acontecendo com minha filha? Parece que ela está com um desconforto. A menininha estava rindo e, do nada, ela fazia uma coisa assim e parava. Porque eu mostrei para o pediatra e ele falou que parece refluxo. E eu, que já entendia muito pouco na época, mas eu bati o olho naquele vídeo e falei: essa menina está tendo uma crise epilética. E aí algumas mães pontuaram isso, e essa mãe ficou bem preocupada e levou para fazer uma avaliação e descobriu que era oeste e lisencefalia. Mas, pensa, tem pediatra que vai olhar e falar que é um soluço, que é um refluxo.
Então, é essa questão da formação dos pediatras ser muito genérica, né? E isso aí, infelizmente, a gente não pode legislar em cima do CFM, é uma coisa que tem que vir uma resolução de lá sobre a formação dos pediatras. E, como está faltando o neuropediatra, a gente precisa, de fato, que esses médicos da formação básica, médico da família, tenham uma formação mais robusta. E aí seria articulação junto ao Ministério da Saúde mesmo, para ver se a gente consegue mudar um pouquinho esse cenário. Acho que a gente só vai resolver um pouco a questão do diagnóstico precoce, não só para as epilepsias, para doenças raras, para autismo, para outras coisas, pensando nos médicos da atenção primária mesmo. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta para a deputada, sou eu aqui. A gente sabe que o exoma, né, os testes genéticos, eles estão incorporados no SUS. Como fazer, o que a gente pode fazer e como fazer que eles possam realmente chegar nos nossos pacientes? Aí tem uma questão de orçamento, né? Que você encontra os limites do orçamento e que a gente bate muito na vontade política, né? Tem que ver quantos laboratórios que são credenciados pelo SUS para poder fazer esse exame. Tem cidade que não tem, a pessoa às vezes tem que ir em outra cidade para tentar fazer lá. Em geral, a gente bate na vontade política, né? Então, às vezes, eu até recebo entidades, associações que falam: você podia fazer um projeto de lei para criar isso, criar aquilo. E a gente faz. O problema é que a gente não pode criar nada que crie gasto, né? Então, a gente tem que fazer uma licença poética de botar no projeto de lei assim: autoriza o executivo a criar um centro das doenças raras e tal. Só que aí passou lá na Lesp. Se chegar lá no executivo, que atualmente é o governador Tarcísio, ele olhar e falar: não estou a fim de criar esse gasto, não, ele vai vetar, e ficou por isso mesmo. Então, tudo passa por articulação política e por vontade política. E, no caso do SUS, a gente sempre esbarra na questão do orçamento, porque o SUS está subfinanciado, e não é culpa específica de nenhum governo, que isso já vem de muitos e muitos anos, porque, atualmente, o nosso poder está muito mais na mão dos deputados do que na mão do presidente, né? Então, de novo, a gente cai naquela coisa de quem que a gente está colocando lá no Congresso Nacional. Estamos oficialmente encerrando esse nosso primeiro painel, porém, as perguntas extras que foram encaminhadas, e vocês podem continuar encaminhando perguntas, que elas serão direcionadas à coordenação do Daniel Braz, que todas as respostas serão depois publicadas no nosso blog da BE. Muito obrigada a presença de todos vocês.